bem, sejam bem-vindos a mais um Literacura. Estamos na Páscoa, Semana Santa, sexta-feira da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria partilhar com vocês uma breve meditação, uma breve reflexão sobre este momento, sobre este acontecimento, que foi o maior dos acontecimentos. Foi um acontecimento cairológico do coração e que envolve diretamente e profundamente o destino de toda a humanidade. Primeiro, a significação da Páscoa. Páscoa significa passagem, mudança de estado, de um estado corrupto, de um estado temporal, de um estado biológico para um estado incorruptível, eterno e glorioso. A Páscoa é de Jesus, foi realizada por Jesus. E Jesus é o representante nesta passagem. Ele é o cabeça de toda a humanidade. O acontecimento pascal, simbolizado ao longo da história judaica, desde o êxodo dos judeus pelo deserto, até chegarem na Terra Prometida, 40 anos vagando dentro de um processo de passagem e provação pelo deserto. Na verdade, esse acontecimento histórico, ele é, acima de tudo, um acontecimento simbólico, carregado de uma simbologia espiritual na própria história do povo judeu, que nesse acontecimento já aguardava aquele que viria, o cabeça, o resumo vivo de toda a humanidade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante nós pensarmos no significado simbólico espiritual mais profundo desse sagrado, sacratíssimo acontecimento. Em primeiro lugar, a gente precisa entender a situação de morte que o homem se encontra, não apenas na sua posição passiva de morrer. Todos nós morremos, todos nós somos carcomidos pela corrupção biológica e temporal, mas além disso, pela condição da morte moral que o homem se encontra, porque o homem não é apenas um sujeito passivo na experiência de morrer, ele é, acima de tudo, um sujeito ativo. O que o homem não matou em sua jornada existencial e histórica desde que ele existe no planeta? O que o homem não matou na natureza? O que o homem não matou nas suas relações? O homem matou o outro homem, o homicídio. O homem matou a si mesmo, o suicídio. O homem matou o seu pai, o patricídio. O homem já matou a sua mãe, o matricídio. O homem já matou o seu irmão, o fratricídio. O homem já matou o seu filho, o filicídio. E o homem já matou Deus, o deicídio. Portanto, crucificaram a sabedoria, crucificaram o amor divino, com todo tipo de violência, com todo tipo de distorção, de injustiça. Nosso Senhor Jesus Cristo se entregou à morte por nós. A Páscoa de Cristo é a assimilação de Deus de toda a injustiça humana e a participação ativa e ao mesmo tempo passional de Deus para com toda a injustiça humana. E o acontecimento pascal, ele não pode ser compreendido se não for espiritualmente assimilado. Não se trata, portanto, de uma compreensão meramente intelectual ou conceitual, porque esse acontecimento, ele é mistério. Mistério que transcende as nossas fronteiras, espaços intelectuais e que se aprofunda para além dos nossos limites conceituais. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente e não psiquicamente. O homem psíquico não é capaz de compreender aquilo que o homem, em sua experiência espiritual, assimila.
E o acontecimento central da espiritualidade da vida é o acontecimento pascal. É essa passagem que marca a história da humanidade para a transcendência, de uma transcendência radical e absolutamente dramática. Portanto, não dá para entendermos a Páscoa sem entendermos que houve o primeiro momento pascal da encarnação, da assunção do Verbo. O Verbo assume o homem, a humanidade, e ao assumir, ele já assume nessa kênose, nesse autoesvaziamento, o sofrimento humano, para nele mesmo transformá-lo, transmutá-lo, realizá-lo, curá-lo. E esse foi o modo que Deus escolheu em seu insondável mistério. Deus se encarna para morrer a morte humana e transformá-la no ato de sua paixão. O profeta Isaías, 700 anos antes do acontecimento histórico, como muitos outros profetas do Antigo Testamento, já legitimava esse acontecimento pascal e dizia que ele seria moído pelas nossas transgressões, seria esmagado pelas nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas feridas nós seríamos curados. Homem de dores, diz Isaías, e que sabe o que é padecer. Portanto, não houve, do ponto de vista da história, nenhuma injustiça tão grande como aquela que Jesus assimilou liberalmente, conscientemente e caritativamente em si mesmo. O que Jesus fez de mal? Que crime ele cometeu? Ele é o amor encarnado. O que ele fez foi amar, curar, transformar, iluminar. Faltava apenas isso, faltava o homem matar a Deus. E Deus se permitiu morrer pelo homem, ser sentenciado pelo homem, ser injustiçado pelo homem, ser dilacerado pelo homem, ser crucificado pelo homem, morrer pelo homem e curar o homem, oferecendo o seu excesso de justiça, de bondade, de misericórdia, de ternura para com a raça humana. Grande é esse mistério, dirá São Paulo em uma de suas cartas. O amor de Cristo nos constrange. Quem conhecerá a profundidade, a altura do mistério do acontecimento pascal? É esse acontecimento que sela o nosso destino. Muitas inteligências podem e têm o direito de se escandalizarem. Como assimilar o Criador se submetendo a um tribunal injusto e impiedoso de suas próprias criaturas, para que nesse processo jurídico, religioso, ele receba em si todas as injustiças de um homem que tudo mata. E ao receber a morte que o homem lhe dá, ele devolve para o homem a vida que lhe pertence. Eis o mistério da fé, eis o mistério da caridade que produziu de 2000 anos para cá aquela expressão que precisamos refletir cada vez mais com profundidade, que é a comunhão dos santos. Olhemos para a vida dos santos de todas as épocas, de todas as nações. Santo Antão no Egito, São Basílio na Capadócia, São Gregório Nazianzeno também na Capadócia, Santo Agostinho na África, depois em Roma, São Francisco de Assis, em Assis, Santa Teresa de Ávila na Espanha, São João da Cruz na Espanha, São Pedro de Alcântara na Espanha, São Tomás de Aquino, uma das figuras mais geniais da história da humanidade, na Itália e em Paris depois. São Alberto Magno, também em Paris. Os próprios São Paulo, São Pedro, os grandes apóstolos.
Enfim, para citar apenas alguns, a massa humana foi transformada, a massa humana foi divinizada pela ação divina, pela operação encarnatória, apaixonada da ressurreição de Jesus Cristo. Existe uma nova humanidade silenciosamente se formando a partir do acontecimento pascal. Existe uma nova comunidade humana sendo assimilada na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa passagem que Ele realizou por nós. O Deus que assume a nossa humanidade, Ele a assume para que nesse matrimônio espiritual Ele faça descer sobre nós a sua divindade. Ele conceda a nós a sua divindade, para que a partir e através do acontecimento pascal nós possamos ser participantes da vida divina e Deus finalmente ser tudo em todos. Este é o mistério da fé, esse é o mistério da Páscoa. Essa é a rocha de ofensa, esse é o escândalo da cruz, como dirá São Paulo, pouco tempo depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Ele é o horizonte vivo, o horizonte transformante. Nele encontraremos a face de Deus e nele encontraremos o repouso beatífico perpétuo. Ele é a nossa Páscoa. Ele é o nosso destino e finalidade. Boa Páscoa a todos.